No vídeo de hoje, vamos falar de produção de texto? Então, no vídeo de hoje, eu vou te passar uma sugestão de atividade para trabalhar de forma lúdica produção de texto. E se esse assunto te interessa, já vou falando desde já, curte, tá? Porque quando você curte o vídeo, o YouTube compreende que é um assunto relevante e entrega para mais pessoas. Então, curte aí, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos. Toda quarta-feira, ao meio-dia, sai um vídeo novo aqui nesse canal, falando sugestões de atividades, falando sobre alfabetização, educação infantil, enfim, tá? Se esse assunto te interessa, curte aí, se inscreve no canal, compartilha com as colegas, tá? Com mães também, que esse assunto ajuda a desenvolver os seus filhos, tá? Então agora vamos pro vídeo que eu trouxe uma sugestão bem legal para vocês. Então aqui, ó, eu trouxe a fábrica de histórias. Fábrica de histórias, eu consegui aqui, ó, 3 potinhos. Eu sou bem prática para confeccionar esse tipo de coisa, tá? Então, 3 potinhos. Aqui é EVA. Colei quando, onde e quem. Aqui eu marquei o pote mesmo, recortei o centro, colei aqui o EVA, bem simples, e escrevi fábrica de história. Por quê? Porque aqui o objetivo não é o recurso top das galáxias, é o objetivo da atividade. Então, o foco aqui é no objetivo da atividade. Então, não precisa, tá? Se vocês têm, quem tem habilidades manuais para fazer uma fábrica de histórias ultra mega power, linda, maravilhosa, ótimo! Mas e quem não tem? Então confecciona de forma simples. Aqui são 3 potinhos, aonde eu coloquei que a atividade é fábrica de histórias, porque a gente vai trabalhar com produção de texto. E aqui tem quando, onde e quem, recortadinho, escrito com uma caneta permanente, bem fácil e simples de encontrar, para produzir esse recurso aqui. Agora, o que a gente precisa saber sobre produção de texto? Então, vamos lá. Produção de texto é o seguinte: crianças alfabéticas, elas escrevem em bloco, né? Elas escrevem em bloco, elas não têm repertório para escrever, então é difícil. E a gente precisa ensinar para que a criança desenvolva. Então, a criança, a criança alfabética, ela não sabe separar as palavras na frase. Às vezes, ela escreve em tudo junto. Ou algumas palavras juntinhas e outras separadas, elas não sabem quando que se separa ou não as palavras. Então, precisa estar trabalhando as frases, antecipado da produção de texto, tem que estar trabalhando essa consciência de frase para separar os pedacinhos das palavras, fazer elas pintarem os pedacinhos das palavras, fazer elas separarem com tampinhas, né? A palavrinha, ter essa consciência de frase. Então, para fazer a produção de texto, a criança, ela precisa também estar desenvolvendo ou já ter desenvolvido essa consciência de frase, tá? E para fazer essa fábrica de histórias, as crianças precisam estar ali cheias de ideias. Então, a gente precisa deixar elas com bastante ideias para que elas possam fazer uma produção de texto. Porque a gente precisa mexer nessa terra, deixar essa terra bem fofinha para ela produzir. Então, deixar o cérebro assim, ó, com bastante ideias, cheia de ideias. Então, esse é o objetivo da fábrica de histórias. E o que a gente precisa tá falando para a criança antes de realizar essa atividade? Como é que eu vou realizar essa atividade?
porque assim, tudo é novo para elas e a gente precisa estar ensinando, ensino explícito de como que se faz. A criança não sabe e a gente precisa ensinar ela. Então, como ela escreve em bloco, a primeira coisa que preciso é mostrar para ela como que eu vou estruturar esse texto. Então, esse texto, essa produção de texto, que é através da fábrica de histórias, precisa de um título e esse título precisa ficar centralizado na linha. Então eu preciso mostrar isso para ela, porque senão a criança ela não sabe. E ela precisa respeitar uma margem. Como é que eu faço isso então? Pega uma régua, pede para ela marcar com um lápis amarelo uma linha amarela. Aí depois essa linha vai ficar imaginária. Mas tem que ensinar ela, então, que precisa ter essa margem para fazer o parágrafo, fazer o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o último. O que eu escrevo? Então, as histórias têm início. Quando eu vou escrever, precisa ter início, precisa ter meio e precisa ter fim. E agora, para que a criança esteja assim, cheia de ideias, bom, ela já entendeu como que tem que ser essa estrutura. Então agora, o que nós vamos colocar aqui? Então, o primeiro parágrafo, que é o início da história, a gente vai colocar, vai falar sobre isso aqui. Então, quando, onde e quem. Então, a gente vai partir daí. Então, ou eu coloco as sugestões aqui dentro, tá? Ou eu coloco as sugestões aqui dentro e peço para a criança sortear, tá? Ou eu peço para que eles sugiram, escrevam nos papeizinhos, a gente coloca dentro do pote e depois a gente vai fazer lá um sorteio e aí todo mundo vai escrever a partir daquela ideia. Então vamos lá, sugestões de quando? Certo dia, certa noite, certa tarde, em uma madrugada, certa manhã, era uma vez, em um belo dia. A gente vai passar essas sugestões. Que mais que poderia ser? Há muitos anos atrás? Não sei, a gente vai dar essas sugestões e vamos deixar que eles desenvolvam o quando. O que será que sai aí, né? Pra gente colocar aqui dentro. E o onde? Onde? Em uma floresta, em um castelo, em uma praia, em uma cidade, em um parque de diversão, em uma lagoa, em uma montanha. Não sei, o que será que vai sair aqui em uma casa assustadora? O que será que pode sair para colocar aqui dentro da criatividade das crianças, hein? E o quem? Uma mulher, um menino, uma bruxa, um caçador, uma princesa, um príncipe, um menino sapeca, uma menina, um cachorro, um urso, um jacaré, não sei o que será que pode sair aqui. Aí deixa para eles colocarem a criatividade à solta. E aí depois, quando for montar esse primeiro parágrafo, a gente alonga, né? Eu digo assim, a gente alonga, a gente estende, coloca características, né? Fala mais, ajuda as crianças a desenvolverem esse primeiro parágrafo, que é esse início. Eu já passei a estrutura, já disse do título, já falei do título, já falei do parágrafo, já falei do início, primeiro parágrafo que as crianças vão sortear lá, o que tem que falar no primeiro parágrafo. Aí depois vem o segundo parágrafo, que é o meio, segundo e terceiro, que é o meio. O que vai falar no meio? É um problema. O que eu vou escrever? Um problema, uma coisa que aconteceu. Então eu vou falar de repente, quando isso aconteceu, né? Eu vou colocar palavras para iniciar esse parágrafo. Então a gente pode sugerir para as crianças também como iniciar essas
frases. Então vamos lá. Então vai umas sugestões aí. De repente, a partir daí, em seguida, foi quando, neste momento. Então a gente dá essas sugestões. E depois a gente passa para o último parágrafo, que é o final da história. Então eu vou finalizar, eu vou resolver o problema, eu vou dar o fim nessa história, o que aconteceu para finalizar. Então eu dou também sugestões de como pode finalizar. Então, finalmente, portanto, enfim, foi assim. O final é a conclusão, né? Como é que terminou essa história. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Se não curtiu ainda, curte, compartilha com quem tá precisando, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos, se inscreve no canal quem não é inscrito, quem quer mais conteúdo sobre alfabetização, mais sugestões de atividades, me segue lá nas redes sociais, tá? No Instagram, Prof. Nájida, diariamente posto conteúdos por lá, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!